Bom dia, meus amores do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Hoje a gente está encerrando, né? É mais uma semana de aula, hoje sexta-feira. Vamos encerrar com a aula de geografia e de redação, tá bom? E eu gostaria de conversar com vocês sobre as nossas atividades, tá bom? Um ponto importante, gente, é que vocês não deixem, façam de tudo possível para que vocês não possam estar acumulando atividades, porque fica ruim para você, por exemplo, as atividades dessa semana, você está fazendo na semana seguinte, né? Porque aí vai ter as da próxima semana, aí vai juntar tudo, vai ser mais trabalho para você. Então, nem que você não possa assistir aula no horário de manhã, mas você assiste à tarde ou à noite, realiza logo as atividades, até porque não são tantas atividades assim, né, gente? A gente entende também que algumas crianças não estão podendo fazer atividade durante essa semana por conta de alguma doença, alguma coisa, algum motivo de ordem superior, né? Mas a gente quer ressaltar a importância de vocês estarem colocando em dias todas as atividades, tá bom? Porque isso aí também conta como qualitativo para a nota de vocês no final de cada mês, tá bom, gente? A tia queria dizer que tá com muita saudade de vocês, não vê a hora da gente retornar para a sala de aula, mesmo porque é um período muito longo, né, de distância física, mas de certa forma nós estamos sempre perto um do outro, né, a partir desse contato, né, de aulas online, de grupos de WhatsApp. Eu acho até que a gente está tendo muito mais contato, principalmente com a família, do que quando a gente estava presencialmente, né, na sala de aula. Isso é muito importante, né? Esse apoio da família para que vocês possam realizar todas as atividades propostas aqui por essa turma do quarto ano, tá bom, gente? Então, a gente vai começar agora a nossa aula de geografia. Preparei o material direitinho, tá bom, gente? Então, vamos lá para a nossa aula de geografia hoje, sexta-feira, 18/9, né? Tá vindo aí o final de semana, que você ainda tem sábado e domingo para tentar colocar todas as suas atividades em dia, né? Com mais essas aulas de hoje, tá bom, crianças? Então, pegue o módulo 3 de vocês, tá? Lá na página 310. Na página 310, gente, mostra aí uma imagem, né? A imagem A e a imagem B. São imagens distintas, ou seja, imagens diferentes. E nós vamos falar nesse capítulo aqui sobre o clima e a vegetação nas paisagens do município, como eles influenciam. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar o clima, o tempo atmosférico e a previsão do tempo. De que forma todas essas temáticas, esses termos, né, eles influenciam nas paisagens das regiões do Brasil, tá bom? Então, vamos lá. As características do clima e das formações vegetais naturais de um lugar estão muito ligadas, interligadas, né? Uma interfere na outra, tá bom? Nós vamos entender essa relação entre clima e a vegetação, e também sobre clima e tempo, tá bom? Aí na letra A, na página 211, diz assim: quais características naturais se destacam nas fotografias? Aí você vai enumerar algumas características da fotografia A e da fotografia B. São bem distintas, né? São bem diferentes. Na B diz assim: no município onde você mora, os elementos naturais têm características semelhantes às retratadas em algumas das fotografias na A ou na B? Com certeza você vai dizer que sim, né, gente? Dê exemplos. Como a chuva pode influenciar na vegetação das paisagens retratadas nas fotografias, ou não influencia? A gente vai ver no decorrer da nossa aula de hoje que influencia muito, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos começar falando do tempo atmosférico, está na página 312, tá bom? É o estado, o que é isso? Tempo atmosférico. É o estado momentâneo, é de momento, da atmosfera em determinado lugar da superfície terrestre. Por exemplo, um dia nublado, por exemplo, né? É uma característica do tempo atmosférico. Afinal, ele não fica assim o tempo todo. Quer dizer, ele vai estar em constante mudança, tá bom? No livro de vocês tem uma manchete, né, de um jornal
que diz assim: semana deve acabar com nova mudança no tempo, mais frio e chuva em Piracicaba, certo? Aí, de acordo com a manchete, o que acontecerá com o tempo atmosférico de Piracicaba? Você vai responder essa questão no caderno, tá bom, gente? Aí diz assim: em um mesmo dia podemos ter condições bastante diferentes de tempo atmosférico. E essa mudança, é exatamente isso que vai diferenciar o tempo atmosférico do clima, tá bom? O que está relacionado a tempo atmosférico, crianças? Todos nós estamos diariamente interessados em saber qual o estado do tempo, como ele vai ficar em determinado dia, tá bom? Diariamente, todo dia. Será que vai chover? Irá continuar o calor insuportável? Estará hoje mais quente do que ontem? Muitas atividades são afetadas pelo estado do tempo, né, gente? Então, principalmente agora aqui nessa época que a gente está vivendo aqui, né, no nosso estado, é o chamado BR-OBRO, são os meses mais quentes do ano. E a gente está comprovando isso no dia a dia, não é verdade? Então, o que é o tempo? O tempo é um estado da atmosfera num determinado momento. O tempo atmosférico é bastante dinâmico e pode permanecer estável por alguns dias ou alterar-se de uma hora para outra. Muda-se rapidinho, viu, gente? Por meio de recursos técnicos e da observação de imagens de satélites, é possível prever o tempo com alguns dias de antecedência. A gente vai ver mais lá na frente sobre a previsão do tempo. E com grande probabilidade de acertos, né? Lógico, como o nome já diz, previsão não quer dizer que vai acontecer, mas na maioria das vezes acontece. Tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar. Ele está sempre mudando, pode mudar rapidamente, de uma hora para outra, ou de maneira lenta, pode demorar dias e até semanas. As mudanças nas condições atmosféricas dos lugares dependem basicamente do deslocamento das massas de ar. Observe aí essas duas imagens, gente. Aliás, três, né? Essa aqui é o mesmo local, no mesmo dia, só que em momentos diferentes. Nem parece, né, gente? Experimentando. E aqui, ó. O que ela diz aí? Oba, estava louca para usar este novo esmalte que muda de cor ao sol. Aí, na hora que ela vai indo para sair, né? Porque tava sol aqui. Aqui já tá nublado e aqui já tá chovendo. Tá mudança de tempo muito rápida, certo? Agora nós vamos falar do clima. O que é? Clima é a condição mais duradoura em que se encontram e ocorrem os fenômenos atmosféricos. O clima é diferente do tempo porque é mais estável. Enquanto o tempo é mais instável, instável é que muda muito rapidamente, né? Muda constantemente, no caso, né? O tempo. Clima não muda. Existem vários tipos de clima. Eles vão depender da localização geográfica dos lugares e de alguns elementos e fatores que interferem sobre eles. Sobre esses vários tipos de clima aqui, gente, o nosso livro não traz quais os tipos de clima que ocorrem por região, mas vocês vão ver isso aqui no 5º ano, não se preocupe. Vão voltar a esse assunto de clima e ver mais detalhadamente qual é o tipo de clima do Nordeste, qual é o tipo de clima do Norte, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, viu? Não se preocupe, tá bom? Elementos do clima. A temperatura, grau de aquecimento do ar. A precipitação, que é a chuva, né? Queda de água em forma de chuva, neve ou granizo. A umidade, muito importante isso aqui, gente. Quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Mais na frente vai detalhar essa questão da umidade, que é muito importante porque a gente está vivendo agora aqui no nosso estado. Nebulosidade, proporção do céu coberto por nuvens, nebulosidade de nuvens. Pressão atmosférica, força que o ar exerce sobre a superfície terrestre. E vento, movimento do ar com uma determinada direção e intensidade. Todos esses fatores aqui são os elementos do clima, referente ao clima, tá bom? O clima tropical é um dos tipos de clima que você vai estudar mais detalhadamente lá no 5º ano, mas eu trouxe ele aqui porque ele é característico aqui da nossa região, fora a região centro-oeste e a região sudeste, né? Temperaturas elevadas, 2 estações do ano bem definidas, nós não temos nem outono e nem primavera, nós só temos inverno e verão.
O inverno é ameno e seco, o verão é quente e chuvoso. E aí vai depender da região, tá bom, gente? A agricultura e o clima, mas o que tem a ver, tia, o clima com a agricultura? Tem tudo a ver, gente. O clima vai determinar várias coisas para os agricultores, tá bom? O clima, ele é fator decisivo para a plantação agrícola pelo mundo. A agricultura depende das chuvas para se desenvolver. Se não tem chuva, não tem agricultura que vai se desenvolver. Os períodos de seca prolongados também prejudicam a produção agrícola e as pastagens. Então, se eu sei que um clima de uma região não é favorável a determinado plantio, eu vou plantar? Não vou, gente. Eu vou procurar as plantações, as lavouras, as culturas que se desenvolvem melhor naquela região de acordo com o clima. Então, é de suma importância o clima para quem trabalha com a agricultura, tá bom? Eles têm que prever também as chuvas, né? Isso aí eles vão ver lá na previsão do tempo, para que ele possa, porque a gente sabe que lá no campo tem um período de plantar e de colher, certo? Então, isso vai depender muito do clima daquela região. E também se vai chover ou não, determinados períodos muito prolongados, ou seja, muito longos de seca, podem interferir muito num determinado tipo de cultura, de plantação. Isso só vai trazer prejuízo para o agricultor. Fora que vai ainda prejudicar os animais também que precisam da água para sobreviver, assim como nós, né, gente? Agora a gente vai falar da previsão do tempo, tá bom, criança? Quando a gente fala em previsão do tempo, você observa bem aí na página 316, previsão do tempo. A previsão do tempo, ela vai me dizer como vai estar o tempo atmosférico nos próximos dias, por exemplo, uma semana, no máximo uma semana que vem, eles fazem uma previsão para ter mais ou menos uma ideia do que possa acontecer. Fatores relativos à previsão, quais são eles? Nuvens, vento, direção e velocidade, né? Massas de ar e umidade do ar, pressão e temperatura. Isso aqui está relacionado às previsões do tempo. Instrumentos meteorológicos, gente, que são ligados à questão da previsão do tempo. Quais são eles? Termômetro, todo mundo conhece, né? Eles medem a temperatura. O barômetro mede a pressão atmosférica, pressão alta, tempo bom, alguma coisa do tipo. Higrômetro mede a umidade do ar. Higrômetro, mede a umidade do ar. Isso aqui a gente vai ver já já, tá bom? Biruta mostra a direção do vento. Anemômetro mede a velocidade do vento. E pluviômetro mede a quantidade de água da chuva. Então, vai chover 20 milímetros, 10 milímetros, 50 milímetros. Então, vai saber se vai chover muito ou pouco, certo? Isso aqui é com a previsão do tempo. E aí, tem a imagem de 2 mapas do Brasil e nele está a previsão neles estão as previsões de temperatura, né, nas capitais do Brasil, certo? Você pode observar aqui, né, Fortaleza, Recife e Salvador, na região Nordeste, Rio, São Paulo, na região Sudeste, Brasília, Centro-Oeste, Manaus, na região Norte, certo? E aqui a legenda para dizer essa nuvenzinha é o quê? Parcialmente nublado. Isso aqui é interessante, importante, gente, para a interpretação de mapas relacionados a temperaturas. Então, eu já sei que aqui aí embaixo é a mínima, em cima é a máxima temperatura. Então, vai começar o dia 5, 24, por exemplo, e vai terminar com 33 graus, certo? Vai começar com 18, terminar com 29. E dentro desse mapa aqui, eu posso estar fazendo diversos questionamentos para vocês. Tipo, qual a capital que vai ocorrer temperatura de 36 graus ou de 32? Aí você vai observar no mapa, tá bom, gente? Então, máxima e mínima. Azul, mínima e máxima tá em vermelho. Tudo detalhadamente. Eu acho até que eu vou usar um mapa desse na nossa atividade avaliativa, tá bom? A gente vai falar, gente, por que eu trouxe a questão da umidade atmosférica? Porque pelo período que nós estamos passando agora,
A umidade atmosférica ela vai afetar muito todo o nosso organismo, todas as nossas atividades, certo? Vamos lá. A vegetação influencia na condição das chuvas. A gente sabe que a vegetação é importante para que essa condição de chuva seja boa. Então, quanto mais vegetação, melhor. Quanto menos, certo? Aí a gente vai ficar prejudicado. Por quê, gente? Porque as árvores, elas liberam a água na forma de vapor. É a transpiração da planta, né? Então, o que está acontecendo agora no momento aqui no nosso estado e no Brasil todo? Queimadas. Isso vai prejudicar quem? Nós, os seres vivos, seja plantas, seja animais, sejam seres humanos, certo? E a gente sabe que a umidade atmosférica, ela vai trazer alguns probleminhas para nós, tá bom? Umidade do ar, chuvas e secas. A umidade do ar contribui para uma previsão mais correta do tempo. Quanto maior for a umidade do ar, quanto maior for a umidade do ar, maior será a probabilidade de chover, possibilidade de chover, né? Nas regiões de clima seco, que é onde a gente mora, infelizmente, né, gente, aqui é muito seco, lugares onde a umidade do ar se mantém baixa por longos períodos, por exemplo, região Nordeste, né, que é a nossa região. E quais são esses efeitos do ar seco, gente? Vocês sabem quais são? Vamos lá. Complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento do ar. Pessoas com asma e bronquite são as mais suscetíveis, ou seja, estão mais propícias a esses problemas se agravarem mais. O que acontece? Sangramento pelo nariz, ressecamento da pele, irritação dos olhos. Esse terceiro aqui eu sinto muito nessa época, né? Meus olhos ficam altamente irritados e coçam muito. Aqui, sangramento do nariz, a maioria principalmente as crianças, apresenta esse tipo de problema aqui, certo, gente? Cuidados, evitar exercícios físicos ao ar livre, especialmente entre 10 e 16 horas, quando o sol está muito quente, gente. Então, tem que ser de manhã cedo, ou então de tardezinha, 5h30, 6 horas da tarde já. Redobrar a atenção com crianças e idosos. Aumentar a ingestão de líquidos, de todas as maneiras, certo? Umidificar ambientes com umidificadores, que a gente já conhece, bacias com água ou uma toalha úmida. Serve também, você pode colocar no quarto, em algum lugar, uma bacia com água ou uma toalha úmida. Aulas em escolas poderão ser suspensas quando a umidade atinge índice de emergência. Gente, a umidade do ar, a gente vai ver aqui no outro slide, né? Peraí. A gente vai ver que a umidade do ar, para ela estar boa para a gente, ela tem que estar pelo menos no mínimo 50%. Então, aqui no nosso estado, já vi de 11%, de 15%, muito baixo. E todos esses problemas aqui, gente, vão acontecer, independente de você querer ou não. O que você deve fazer é se cuidar. Se você apresenta um desses probleminhas aqui, você tem que se cuidar fazendo todas essas dicas aqui que a tia botou aqui para vocês, tá bom? Isso aqui é da Organização Mundial da Saúde, essas dicas aqui, tá bom, crianças? Então, vamos lá para as nossas atividades de hoje. Elas estão nas páginas 310 a 317 no módulo 3. E depois você vai copiar e responder as questões abaixo no caderno. São essas questões aqui. Clima e tempo atmosférico. Primeira questão, você vai seguir tudo isso aqui para fazer essas atividades. Vai analisar as frases e escrever C para as que se referem a clima e T para as que se referem a tempo atmosférico, certo? Então, aqui são 4 alternativas. E aqui, vocês deverão criar frases relacionadas a clima e tempo atmosférico, 3 de cada. Frases que se referem a clima e tempo atmosférico. Então, para isso, você tem que assistir a videoaula e ler as páginas de hoje, ler e fazer as atividades propostas aí nessas páginas, tá bom, crianças? Então, não se preocupe, vai passar, logo a gente volta a se abraçar, gente, viu? Eu tenho muita fé em Deus nisso, eu tenho muita fé em Deus que isso tá perto de acontecer,
tá bom? Até lá, lavem as mãos com frequência. Se for sair, use a máscara e se cuidem, gente. Até a próxima aula. Beijos!